Boa tarde, galera. Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula de Ciências da Natureza. Quem fala é o professor Moisés. Espero que todos estejam bem, ok? Bom, galera, vamos estar dando aqui continuidade à nossa revisão da unidade número 2, como é a natureza do Brasil, beleza? Nós já estudamos os seguintes itens, né? Os biomas brasileiros, já vimos Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, Pantanal e os Pampas. Então nós finalizamos a primeira parte desta unidade, ok? Agora a gente vai estar vendo o que? Iremos dar uma atençãozinha agora para os biomas aquáticos, ou seja, que eles vão se separar em duas classificações: ambientes lênticos e os ambientes lóticos, beleza? E para finalizar, iremos tratar das zonas de transmissão, que no caso trouxe três, as principais, ok? Que são os estuários, manguezais e praias e as dunas, beleza? Lembrando, gente, até este momento estamos só revisando o capítulo número 2, beleza? A gente veio passando por bioma, agora estamos chegando aqui na etapa final, ok? Então, sem mais delongas, galera, vamos para a aula. E bom, galera, para dar início à nossa aula, temos como tema biomas aquáticos. Bom, galera, biomas a gente já sabe o que é, beleza? É aquele conjunto de características específicas que vão ocorrer em um único ambiente, né? Específicas que vão ser próprias dele. Neles vão existir uma fauna e uma flora também específicas daquele lugar, beleza? Então é um conjunto, certo? Então, os biomas aquáticos eles são classificados em dois grandes grupos: o marinho e o de água doce. O bioma aquático marinho corresponde, obviamente, aos mares e aos oceanos, e o de água doce corresponde aos lagos, rios e às lagoas. Vale lembrar que os biomas de água doce podem ser águas lênticas, ou seja, águas paradas, que são, no caso, os lagos e lagoas, e de águas lóticas, ou seja, águas em movimento, que aí nós iremos tratar dos rios, beleza? E bom, galera, sabendo dessas classificações, podemos trazer aqui algumas características, não todas, né? Porque, obviamente, se tratando de um bioma, ele tem diversas características, se tratando da sua flora, da sua fauna e do próprio ambiente. Então a gente tem muitas informações, por isso a gente vai estar trazendo aqui as principais, ok? Começar pelo bioma marinho, né? que vai que tem como característica principal que ele vai ocupar cerca de 70 a 75% da superfície terrestre. Sim, galera, nosso planeta ele é basicamente composto por água, beleza? Água do bioma marinho, ok? E essas águas elas podem chegar a profundidades muito grandes, que vai estar aí entre 11 a 12 quilômetros de profundidade, ok? Segundo, partindo para os lagos e lagoas, né? Os lagos são mais profundos e com maiores extensões que as lagoas. Galera, sim, tem diferença entre lago e lagoa. Não é que lagoa é o feminino de lago, não, beleza? Eles são diferentes, fazem parte de um mesmo bioma, mas têm as suas diferenças, ok? E a primeira delas, né, como eu acabei de citar, é que os lagos são mais profundos e com maiores extensões que as lagoas. Esses ambientes apresentam três zonas principais, que possuem características e organismos diferentes. Essas três zonas são a zona litorânea, zona linética e a zona profunda. Vale lembrar, gente, muito importante destacar que nas lagoas a zona litorânea é relativamente grande e as regiões linética e profunda são pequenas ou ausentes. Então a gente tem uma diferença muito grande. Por quê? Porque os lagos, eles são, como já disse, são mais profundos e mais extensos. Então neles vai ser mais perdão, notável essas três zonas que foram citadas, ok? Já nas lagoas, por elas serem um tamanho reduzido, elas vão acabar perdendo aí essas duas zonas, porque elas vão apresentar mais da zona litorânea do que as outras zonas, que é a zona linética
e a zona profunda. Então, ou elas vão apresentar em pouca quantidade, um tamanho bem menor, ou serão ausentes, beleza? E para finalizar, temos os rios, né, que são caracterizados aí por possuírem um fluxo unidirecional, ou seja, numa única direção. Numa única direção o que, né? A direção da água, das correntes. Lembra, os rios fazem parte das águas lóticas que estão em movimento, beleza? Então, continuando, né? Ele vai ter um fluxo unidirecional, no qual a água sempre corre para as regiões mais baixas, sempre para as regiões mais baixas, ok? Os cursos de água possuem três condições principais que os diferenciam dos lagos. A primeira diz respeito à corrente, que atua como fator limitante e estabelece diferenças entre as partes de um curso da água. Lembra, né? Um rio ele tem a sua nascente, tem a sua foz, tem o seu curso, então ele vai ter algumas partes que realmente as lagoas e lagos, principalmente, não vão ter, beleza? Então, a outra condição é a interface terra-água. Por quê? Porque os rios estão intimamente associados, interligados, como o ambiente terrestre em seu entorno, e dependem dele para a obtenção da maior parte de sua energia básica. Ok, galera? Então, esses são os biomas marinhos, beleza? Biomas aquáticos, né? Que a gente estudou aí, os marinhos e o de água doce. Certo, galera? Entendido? Então, vamos para a próxima parte da aula. Então, galera, vamos para a parte de zonas de transmissão. Galera, para dar início a esse conceito de transição, a gente tem que pensar aqui que não estamos falando de um bioma em si. Estamos falando de transição de um bioma para outro. Para pensar, se a gente está em um estado e quer ir para outro, como a gente faz isso? Vai chegar um momento que a gente vai chegar tão próximo do outro estado que vamos ficar nessa chamada zona de transição, que tanto você vai estar, que você pode estar no estado A, como você pode estar no estado B. Porém, para não ocorrer essa ambiguidade de relações, eles criam essas zonas de transmissão, certo? Peguei esse exemplo para a gente entender o que vai acontecer com os biomas, porque acontece basicamente a mesma coisa. De um bioma para outro, há uma extensa área que eles vão, como eu posso dizer, se correlacionar, se tornando um só. Então a gente vai ter características misturadas e até mesmo uma criação de novas espécies, tanto na fauna como na flora. Então vão ser criados ali um ambiente, como eu posso dizer, original, digamos assim, um ambiente único, que são chamados de zonas de transição, ok? Então, como nosso texto vai nos trazer, além de dividir os ecossistemas em aquáticos e terrestres, podemos também falar em ecossistemas de transição, ou biomas de transição, que, como o nome diz, está em trânsito entre os dois primeiros, ou melhor, representa a passagem de um bioma para outro. Nessas zonas de transição, distribuídas pelo planeta, desenvolvem-se ecossistemas semelhantes, onde as zonas climáticas são semelhantes. Então, a gente vai ver aí que realmente as zonas de transição elas vão ter características das áreas onde ela está transitando, passando bem pelo meio delas, beleza? Tais áreas a gente vai estar trazendo aqui, né? São os biomas de transição brasileiros, são 3 estuários, manguezais e praias e as dunas, ok? Então, galera, agora a gente vai falar aqui um pouco sobre cada um separadamente, beleza? Trazendo suas principais características e diferenças. E bom, galera, antes da gente estar estudando sobre esses biomas de transição, é bom termos uma noção de como eles estão no mapa, no caso, no nosso Brasil, né, nosso país. Então, agora eu vou pedir para vocês não notarem aqui essas legendas que estão na parte esquerda inferior e só olhar somente para o mapa e esse ponto vermelho ao qual eu estou indicando aqui. Galera, esse ponto vermelho está localizado aí, né, no norte aqui, né? Está falando aqui do norte, onde estaria se localizando qual bioma? O bioma Amazônia, né? Nessa cor laranja aqui, beleza? Mais um pouquinho para o centro do país, nós encontraríamos então o nosso bioma Pantanal, aqui pela região de Mato Grosso, e mais para a direita seria o nosso Cerrado, né? Então, galera, mas o que eu quero dizer? Vamos dar exemplo
pegar um exemplo, que essa área na cor bege aí seria o bioma Pantanal, beleza? Essa areazinha aqui, ó, que se estende um pouco pelo centro do país. E a nossa área laranja seria o bioma Amazônia. Como vocês podem notar, há essa área em azul que contorna todos esses biomas, separando-os, dividindo-os, né? Como se fosse marcando um território, beleza? Essa faixa azul clara seriam os tais biomas de transição. Como vocês podem ver, no caso onde o ponto vermelho está, ela está dividindo o bioma Amazônia do bioma Pantanal. Então, obviamente, vão existir aqui características do bioma Amazônia, também do bioma Pantanal, beleza? Então, juntando eles dois, pode ser que haja aí características originais, né? Criando aí novas características para um novo bioma, certo? Então, essas são as faixas de transição na cor aí azul claro, beleza? Então, galera, sabendo disso, como eles estão dispostos no mapa, agora a gente vai dar uma estudada como estudar um pouco sobre cada bioma de transição, ok? Sem mais delongas, vamos direto para esses biomas. E bom, galera, para dar início aos tipos de biomas transitórios, ou seja, biomas de transição, nós temos os estuários. Vamos dar uma lida aqui no texto. Nas desembocaduras dos rios, nos mares, temos um ambiente de transição típico, os estuários. Eles englobam a foz do rio, ou seja, o que é a foz do rio? É onde o rio deságua, onde ele vai, é o ponto final do rio. E como a gente viu, esses rios eles vão estar desembocando nos mares, certo? Então a gente tem uma união aí de dois biomas aquáticos, que são no caso o rio e o outro é o mar, beleza? E, continuando, né? Eles englobam a foz do rio e as terras vizinhas. Nessas regiões existe grande variação na salinidade em função dos fluxos de maré. Então, galera, óbvio, a gente está falando aqui dos mares. Os mares são salgados, beleza? Então vai haver uma variação na salinidade porque a gente está unindo, novamente, trazendo a mesma frase, unindo dois biomas aquáticos, os mares e os rios, beleza? Os estuários têm grande quantidade de nutrientes e muita produtividade. São também o berçário de muitas espécies de peixes e crustáceos. Então, essas duas informações elas são consequência uma da outra. Gente, a gente está unindo dois ambientes altamente nutritivos, os rios e os mares. Então, obviamente, que a união deles vai trazer um ambiente muito mais nutritivo. Ou seja, se é nutritivo, dá para se reproduzir mais. Então, as espécies elas vão encontrar ali um ambiente que podem se reproduzir e produzir também, beleza? Então, ele já explica também a sua como ele disse no texto, né, são também o berçário de muitas espécies de peixes crustáceos. Então isso também já explica por que tem uma grande quantidade, né, uma variedade de peixes e crustáceos, né, animais aquáticos nessa região. De novo se deve ao fato de estarmos unindo dois biomas aquáticos, beleza? As plantas e animais que habitam essas regiões estão adaptadas à variação de salinidade e as inundações periódicas. Então, obviamente, nem toda espécie vai estar presente, né? Nem toda espécie de aquática, né? Vamos especificar aqui, né, as espécies que estamos nos tratando. Nem todas as espécies aquáticas vão poder viver nessas áreas dos estuários por conta, né, da variação de salinidade. E outro fato é as inundações periódicas. O que isso quer dizer? São inundações que já se esperam, que se repetem ao longo dos anos e sempre vão vir na mesma época. Então, realmente, vai ter épocas onde os estuários vão estar mais secos e épocas onde eles vão inundar. Então, realmente, as plantas e os animais, elas têm que estar adaptadas a essa variação de clima, né? A variação de ambiente. Porque uma hora você está lá tranquilão, com os rios na média, né? Os estuários em média de profundidade, e outra hora eles vão estar inundados, tá certo? Então, galera, para quem não está com dúvida, temos aqui a nossa foto dos estuários. Como podem ver aí,
no centro, né? Vou estar trazendo aqui. No centro temos o nosso rio, né? Não importa de onde o rio vai vir, e sim de onde ele vai. Você pode ver que ele se encontra aqui com o nosso mar, que está chegando e se encontrando. Então essa aqui é a foz do rio, onde ele deságua. Então é nessas áreas aqui, como vocês podem estar notando, no pontinho vermelho, que, que estará localizado os estuários, beleza? Outra foto aqui, né, um pouco mais específica, a gente pode ver aqui na nossa esquerda, entrando um pouquinho na parte litorânea, o nosso mar e novamente um, uma, um curso de um rio, certo? Então, obviamente, essas áreas aqui serão as áreas que receberão o nome de estuários, beleza? Então, galera, sabendo disso, a gente já tem as principais características e a localização dos estuários. Vale lembrar, os estuários eles são a união de dois biomas aquáticos, os rios e os mares. Beleza, galera? Então vamos para o próximo. E como segundo bioma de transição, iremos tratar agora dos manguezais e as praias. Nas regiões tropicais, essas terras umedecidas por águas salgadas formam os manguezais, os quais possuem árvores adaptadas ao alto teor de sal da região. Galera, pausa. Ele deu aqui duas características principais do bioma e uma característica específica da sua flora, beleza? As duas características do bioma é que a região o clima predominante nessas regiões vai ser o clima tropical e o seu solo, né, vai ser basicamente formado por terras umedecidas. Umedecidas pelo que? Por águas salgadas. Esse é o diferencial dos manguezais, águas salgadas. Isso vai mudar drasticamente o estilo de vida tanto dos animais como das plantas, beleza? A fauna e a flora, né? E aí a característica que ele deu da flora é que as árvores elas estão adaptadas à alta concentração de sal, tanto no solo como na água, beleza? As árvores dos manguezais possuem um tipo de raiz que ajuda a estabilizar o terreno, ajudando a reduzir a erosão. Galera, a gente está falando aqui de um terreno que é altamente corroído pela água salgada. A gente sabe que o sal ele corrói quase todo tipo de matéria, beleza? Então ele obviamente vai corroer aquele solo, deixando ele ali instável. E aí quem é que vai manter a estrutura desse solo? Vão ser aí as árvores com específicos tipos de raízes bem grandes e profundas, estabilizando um pouco o solo, beleza? Podemos considerar as praias como outro ambiente de transição. Estas se formam quando há um abastecimento de areia trazidas pelas correntes marinhas através das ondas. Então aqui a gente não está falando, galera, dos mares, beleza? E nem da floresta que vem depois e nem da vegetação que está depois da praia. A gente está falando da praia, aquela areia que se conecta com o mar, beleza? Estas se formam quando há um abastecimento de areia trazida pelas correntes marinhas através das ondas. Na zona intermaré vivem alguns moluscos, crustáceos e vermes, ok? Aqui a gente tem uma foto, né, de como vai ficar. Tirar aqui como são uma foto de como é a vista dos manguezais. Olha só como é uma região inundada de água. Lembrando, água salgada. E olha como é interessante as características dessas raízes das plantas. Elas realmente entram nessa água, mesmo ela sendo salgada. Então elas são árvores específicas, adaptadas a esse alto teor de sal na água. Galera, não é toda planta que vive em uma água salgada, beleza? E a gente tem essa segunda foto na esquerda que mostra um pouco da vegetação rasteira desse bioma, que é um pouco meio lamaçal, beleza? Aí, como há uma forte concentração de matéria inorgânica, né, matéria, digamos assim, em outras palavras, matéria morta, né, vai existir aí um odor muito forte nessa região.
beleza? Odor assim de, realmente assim, na palavra cearense, né? Um odor de podridão, beleza? Porque a matéria em decomposição, certo? Ali vão trabalhar, né? O solo vai estar trabalhando nessa vegetação para retirar os seus nutrientes, tá certo? Então, galera, essas são as características dos manguezais. Não trouxe aqui das praias, porque as praias a gente já tem noção de como é e as suas características. Já trouxe no texto passado, beleza? Sabendo disso, podemos ir para um terceiro bioma de transição. E como terceiro e último bioma de transição, temos as dunas. A partir da praia que a gente acabou de comentar, né, em direção à costa, encontramos as dunas, as quais são construídas por areias carregadas pelo vento. Nessas dunas de areia aparecem as plantas pioneiras, algumas plantas rasteiras, que se desenvolvem onde não existem outras plantas e seguram a areia e um pouco de matéria orgânica. Então, vamos dar uma pausa aqui, né? A gente está falando de um bioma que é transitório, obviamente, que é muito confundido também com as praias, beleza? Só que ele é aqueles moinhos de areia, né? A areia aí, ela é muito leve, né? A granulidade da areia é muito pequena, podendo ser carregada pelos ventos. E aí ele já tem a vegetação tem uma estratégia, que é o quê? De criar raízes para segurar essas areias. Lembra? Sempre quando está em cima de uma duna, tem aquela vegetação rasteira. O que isso quer dizer? Vegetação baixa, certo? Que praticamente fica no solo, não crescendo para cima, tá certo? As raízes desses vegetais são fibrosas e alcançam a água do subsolo. Lembre, está falando aqui de dunas, não tem água lá. Então, como é que essas plantas vão sobreviver? Além de tirar os nutrientes do solo, elas precisam de água e os sais minerais. Então, elas vão ter aí as raízes fibrosas, beleza? E grandes, né, no caso, para alcançar a água do subsolo. Suas sementes muitas vezes são trazidas pelos pássaros, promovendo a colonização dessas dunas e a posterior sucessão dos tipos de vegetação e de seres vivos de um modo geral. Então, galera, trazendo aqui uma foto de como são as dunas, né? A gente já tinha em mente como é que seria, né? Aqueles moinhos de areia com uma vegetação que você pode ver que é bem rasteira, beleza? Sim, as dunas elas mudam de posição, podem mudar, mas isso pode levar algum pouco de tempo e vai depender também de se a vegetação não vai estar completamente formada, né? Porque quando há uma vegetação firme, elas vão segurar essa área, não deixando ela ser levada pelo vento, ok? Então, galera, a gente finaliza as dunas e finalizamos também a nossa aula, tá certo? Então, novamente, vou passar a atividade pelo WhatsApp, galera. O prazo vai estar aí se estendendo de hoje, segunda-feira, até sexta-feira. As atividades só vão ser recebidas. Estou aqui explicando novamente, né? Para lembrar que as atividades têm que ser enviadas pelo Gmail. Beleza, galera? O mais, galera, bons estudos. Qualquer dúvida, podem ir lá no meu WhatsApp privado. Naquele tempo determinado de 1 às 5, né? Um tempo determinado de 1 às 5. Vocês podem estar falando comigo sobre as dúvidas das atividades, ok? Então, galera, boa semana para todos e bons estudos. Valeu, galera, até a próxima.